Tudo bem, pessoal? Fiz um artigo que eu julgo importantíssimo sobre a história de Clístenes. E justamente esse cidadão é o pai da democracia, é o cara que a gente pode colocar aí em termos históricos, fez emergir a democracia. Estamos tratando da origem da democracia, que é um termo muito mal colocado hoje, né? Todos os políticos, todos os discursos colocam o adjetivo democrático no final de qualquer coisa. Então você pode desejar mais imposto pelo bem da democracia. Você pode desejar qualquer absurdo e termina pelo bem da democracia, pelo bem do povo, etc, etc. Bom, a história não é bem essa. O termo democracia, ele não se coaduna com a centralização de poder. E eu vou explicar aqui por quê. Então, gente, o que aconteceu? Clístenes era um cara da aristocracia ateniense e ele se viu aí com um problemão, uma guerra. Os espartanos estavam vindo, exército espartano, exército fortíssimo e poderosíssimo. E Atenas tinha caído na falácia, todas as falácias de desarmamento da população, então a população não tinha como se defender do invasor, a população estava fraca, estava completamente debilitada em termos de defesa. Então, Clístenes, o aristocrata Clístenes, né, como eu disse na época que a aristocracia era motivo de, era um termo que valia respeito, valia honra, né, não como é hoje. E ele liderou. Clístenes foi às ruas e liderou a população, uma população com paus e pedras nas mãos, totalmente desarmada, despreparada para aquele combate, e acabou vencendo o invasor. Então Clístenes vence o invasor. Isso até arrepia, porque a gente tem ali nos movimentos, né, de 2014 para cá uma situação semelhante, a população desarmada, fraca, indo às ruas, lotando as avenidas e derrotando não um invasor, mas um usurpador do poder, no caso uma usurpadora do poder. E, né, com pedaladas fiscais, fazendo uma lambança danada, centralizando o poder em nome da democracia. Então é isso que a gente precisa entender. O que Clístenes fez lá em 550 a.C., mais ou menos, né? Clístenes é de 565 a.C. até 492 a.C. Então ele se creditou de certo prestígio e poder após a liderança dessa revolta popular contra o invasor, essa reação popular, melhor dizendo, contra o invasor, e ele reformulou a Constituição da antiga Atenas, né, lá em 508 a.C., e com essa autoridade moral, né, do feito histórico que ele liderou, ele divide o poder das 5 famílias que controlavam a cidade-estado de Atenas e descentraliza a comunidade ateniense, a jurisdição ateniense, em mais de 140 distritos. Na verdade, entre 130 e 140 distritos. E agora tem o seguinte, então ele pega 5 famílias, divide em 140 distritos, ou seja, ele cria 140 novos líderes. E isso é de uma importância central aqui no nosso tema, por conta do termo distrito. Kratos pode ser traduzido como domínio ou poder, e demo é, na verdade, distrito ou povo, também está correta a tradução, povo. Mas a origem do termo democracia se refere a Kratos, domínio ou poder, ok, governo, né, traduzido como governo, e demo, que no caso específico, pela história
Estou fazendo uma interpretação histórica e sistêmica também. A melhor tradução não é povo, não é governo do povo, mas sim governo distrital, ou seja, num contexto de descentralização do poder. Então, aí que está o ponto da democracia. Democracia é descentralização de poder. Democracia e descentralização são irmãs siamesas. Então, eu arriscaria uma interpretação ainda mais ousada, acredito mais correta, que seria governo descentralizado. Democracia é isso. Governo descentralizado. Então, eu vejo com muita estranheza, isso quem me chamou a atenção foi o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, na época que ele não era deputado ainda, e a Bia Kicis também não era deputada, e a gente fez um hangout, a gente tinha o hábito de fazer hangouts quinzenais, eu, Luiz Felipe e Bia Kicis, num programa chamado Caia na Real. E o Luiz Felipe contou a história de Clístenes. E eu fiquei impressionado com essa história, comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa figura e é muito interessante, né? Eu fiz a minha pesquisa e o resultado dessa minha pesquisa é que tudo que a gente aprendeu como democracia está, não diria 100% errado, mas está equivocado. Boa parte do que a gente aprendeu está assim, distorcido. Então hoje a gente vê todos os partidos advogando uma centralização de poder, né? Então, por exemplo, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, defendendo centralização de poder. Por exemplo, quando o FHC subiu o imposto de renda de 25% para 27,5%, ele centraliza poder em Brasília. Quando ele cria a CPMF, ele centraliza, quando eu digo poder, é o poder financeiro. Ele centraliza em Brasília, um pouco mais. Então, o Partido da Social Democracia Brasileira não é democrático, porque está divulgando centralização de poder. Olha que coisa, hein? PT, por exemplo, não é democrático, porque advoga a centralização de poder. Todos esses líderes vermelhinhos aí não são democráticos, porque não advogam a descentralização, mas sim a centralização de poder. E democracia é justamente abrir mão de poder. É você outorgar o poder para as bases, descentralizar em governos distritais. Então é aí que está, gente. Não tem lógica o que a gente vê hoje. Então todos os partidos, todos enchem a boca para falar, colocam o adjetivo democrático em qualquer discurso centralizador. E não é só de poder econômico. Se vocês perceberem, gente, existe também o poder político. Então a gente chama a Constituição de 1988 a Constituição Cidadã. Não é cidadã. O epíteto está errado, o apelido está equivocado, porque ela centraliza poder em Brasília. Seria cidadã se ela descentralizasse o poder, deixasse o poder mais próximo do cidadão. Mas como que ela faz isso? Não estou entendendo, Tom. Quando você coloca, por exemplo, a legislação criminal, independente se essa legislação for boa ou ruim, não estou julgando a legislação, mas qualquer que seja ela, se você colocar isso como um poder central, Brasília decide a legislação penal de todo o Brasil, todos os estados membros brasileiros. Está centralizando o poder, no caso legislativo, dentro de uma área específica do direito penal, você está centralizando esse poder. Então, eu não estou falando assim, a lei penal deve ser isso, deve ser aquilo, não. Estou falando que as comunidades locais, cada estado-membro, no mínimo estado-membro, poderia ser até mais ainda descentralizada, mais democrática, olha aí. Mas vamos supor, né, que a gente chegue no ponto do estado-membro decidir
a questão do direito penal, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Isso é mais democrático do que centralizar o poder em Brasília. A mesma coisa podemos falar da legislação trabalhista. Uma mesma legislação para todos os Estados-membros. Então, o Acre terá a mesma legislação trabalhista que São Paulo. Também não quero aqui adentrar ao mérito da questão se a legislação trabalhista é boa ou não é boa. Eu até, num paralelo, eu já antecipo minha opinião. Eu acho a legislação trabalhista, a lei trabalhista brasileira, horrorosa. Mas não é esse o ponto que eu quero debater aqui. Então, gente, olha a lógica da coisa. Tá? Vamos supor que você seja favorável à centralização de poder. Ok, você pode ser favorável a isso. Olha, eu vou defender que a lei penal seja centralizada. Mas você não pode usar o termo democrático para isso. Eu sou favorável, neste caso, a uma postura antidemocrática, porque eu entendo que seja melhor a centralização de poder. Não é meu caso, né? Eu defendo a descentralização, mas eu digo, o que não dá é para você defender um ponto de vista centralizador e usar o termo democrático para justificar essa centralização, sendo que democracia, historicamente, é o oposto da centralização, é justamente a descentralização. Nós estamos nas antípodas da centralização. Então não dá, o uso do termo está totalmente prostituído, está jogado numa vala sombria e muito escura do ponto de vista acadêmico, inclusive. Vocês sabem, faço faculdade de filosofia, né? Fiz faculdade de Direito em 1988, fiz a formação psicanalítica, fiz outras formações, fiz cursos de psicologia também, que eu gosto muito do tema. E ninguém sabe dizer o que é democracia, gente. Tá? E até eu pergunto para vocês, o que é mais fácil você lembrar? O que você acha mais importante? O seu líder local do seu bairro ou o presidente da República? Você vai, não, o presidente eu sei quem é o Jair Bolsonaro. E o líder local? Você não lembra. Né? Ou tem aquele segundinho a mais para lembrar. Ou não tem líder local do seu bairro. Percebe? Isso não é democrático. Então, gente, basicamente é isso. Você tem outras obras também com situações, né? Essa mesmo, Conflito de Visões, é muito boa, enfim. E a minha obra, né? Consciência Turquesa, essa obra é fundamental, gente, fundamental. Essa aqui é a versão em inglês, mas vocês têm aí disponibilizado o PDF em português. Baixem o PDF, leiam a obra, não custa nada. Eu disponibilizei gratuitamente isso, pessoal. Então não tem como... mas eu não posso pagar. Não, baixa lá o PDF. Tá lá, fiz isso. Tá? Doei o PDF, pode baixar. Então tudo isso está acontecendo, gente. Tá? Isso temos que ter a noção do que é a democracia. Tá? E eu não quero lacrar o debate, né? Ceifar o debate. Se você for favorável, mas eu acho que nesse ponto aqui a centralização de poder é melhor. Tá? Você pode achar isso, não tem problema nenhum. Não, o povo não está preparado. Eu prefiro descentralização, mas se você vier com esse discurso para mim, é um discurso válido que eu vou escutar. Você só não pode chamar isso de democrático, que é justamente o que os demagogos políticos fazem. Você vai em qualquer partido, PSOL, Redes, esse, aquele, o Partido Comunista, imagina, todo mundo fala democracia, democracia, mas eles defendem por natureza ideológica a centralização de poder. Eles não são democráticos de maneira alguma. Então esse é um ponto importante. E aqui não estou fazendo um julgamento e depreciando. Eu não gosto dessas ideologias. Mas tudo bem, você pode ser favorável a isso. Só não pode chamar o urubu de meu louro. Você não pode se acreditar do prestígio da palavra democrático, né, do adjetivo democrático ou da palavra democracia, e estar no extremo oposto da democracia.
Porque aí, se você fizer isso, você estará mentindo. E esse canal aqui é por um Brasil verdadeiro. É isso aí, gente. Grande abraço. Espero que eu tenha sido útil aí, instrumento da verdade. Tá? Estou aberto aqui a contestações e se em algum momento cometi alguma gafe, alguma coisa, estou aberto. Né? Me fale, não, Tom, esse ponto está errado. A gente debate aqui sem problema nenhum. Mas a origem do termo democracia está, a origem histórica, enfim, qualquer interpretação, por qualquer ótica interpretativa, né, interpretação histórica, interpretação gramatical, interpretação lógica, teleológica, finalística, sistêmica, por todos os ângulos a gente percebe que democracia está associada à descentralização de poder. Todo o resto é falácia populista, gente. Grande abraço a todos, até a próxima.